A equipe de segurança me acompanhou até a saída às 14h47 de uma terça-feira. Depois de 8 anos nesta empresa, depois de tudo que minha família construiu aqui, eu estava sendo dispensado sem qualquer cerimônia, só porque algum CEO arrogante achou que eu era um peso morto. Bradley Hutchinson não fazia ideia do que havia acabado de provocar. Meu nome é Nathan Ashford, tenho 52 anos e acho que posso dizer que já jogo esse jogo há bastante tempo. Veja bem, enquanto Bradley se exibia pelos corredores da Ashford Manufacturing Corp., acreditando que controlava tudo, eu, na verdade, era dono de 85% da companhia por meio de um fundo familiar que ninguém conhecia. A ironia disso não me passou despercebida enquanto o segurança Danny Reynolds, um cara que eu conhecia havia 12 anos, me escoltava meio sem graça até o carro. "Desculpe por isso, Sr. Ashford", murmurou Danny. "Isso não me parece certo." "Não se preocupe, Danny. Ele só estava cumprindo o dever dele, mas eu, sinceramente, não estava nada bem com aquilo. Fiquei furioso. Deixa eu explicar melhor. Quando meu pai deixou o cargo de CEO há 8 meses, o conselho trouxe Bradley, um executivo de fora. Disseram que era uma nova visão, energia renovada. No início, apoiei a decisão. Talvez eu estivesse envolvido demais para enxergar o que precisava ser mudado, mas eu estava completamente enganado. Bradley chegou feito um furacão. Na primeira semana, transferiu meu escritório do andar da diretoria para o 8º andar, alegando que precisava do espaço para funcionários-chave. Engoli seco. Na segunda semana, cortou meu orçamento de consultoria em 40% sem qualquer justificativa. Na terceira, começou a demitir pessoas que trabalhavam conosco havia décadas. Isso já deveria ter me feito abrir os olhos. A Ashford Manufacturing não é uma empresa comum. É um negócio familiar desde que meu avô a fundou em 1963. Começamos com 6 funcionários produzindo peças industriais em um galpão alugado na zona sul de Chicago. Hoje, faturamos cerca de 850 milhões de dólares por ano e empregamos 2.800 pessoas em 4 unidades. O segredo da nossa estrutura de propriedade vem da paranoia do meu avô em relação a aquisições hostis nos anos 1980. Ele criou um intrincado acordo fiduciário que mantém a participação majoritária em completo sigilo. Oficialmente, inclusive para Bradley, o conselho e até para a maioria dos nossos executivos, eu era apenas Nathan Ashford, consultor sênior em operações. Somente 4 pessoas sabiam a verdade: meu pai, nosso advogado de família, James Morrison, nossa diretora financeira, Patricia Wells, e eu. Só nós 4. Os documentos do fundo eram tão bem protegidos que nem o conselho administrativo fazia ideia da verdadeira estrutura acionária. Eu poderia ter exercido minha autoridade desde o primeiro dia, quando Bradley começou a implementar mudanças que me desagradavam, mas decidi observar o tipo de líder que ele seria. Será que ele respeitaria o que construímos? Se importaria com as nossas pessoas? A resposta ficou clara como água ao longo daqueles 8 meses. O primeiro relatório trimestral sobre a gestão de Bradley foi um fiasco. A receita caiu 8%, mesmo com uma posição de mercado sólida. Ele culpou as condições externas e as ineficiências herdadas, mas eu sabia que não era nada disso. Nossas reservas de caixa estavam fortes, cerca de 125 milhões de dólares em capital de giro, um número excelente para o nosso porte. A queda não tinha nada a ver com o mercado, e sim com as decisões ruins de Bradley. Ele terceirizou o departamento de atendimento ao cliente para um call center em Phoenix, a fim de economizar 2,3 milhões de dólares por ano. No papel, parecia uma boa ideia. Na prática, um desastre. Nossos índices de satisfação caíram 23% em 6 meses. Perdemos 3 clientes de longa data, cada um conosco há mais de 15 anos. Todos citaram falhas de comunicação e demora nas respostas. Depois disso, ele cancelou nosso piquenique anual dos funcionários, uma tradição de 35 anos, dizendo que era um gasto desnecessário. O evento custava cerca de 45 mil dólares por ano. Para uma empresa que fatura 850 milhões, isso é como pular o almoço para economizar dinheiro. O pior foi ver o impacto na moral do time. As pesquisas internas, que fazemos 2 vezes por ano, mostraram uma queda de 35% na satisfação geral.
As pessoas estavam desmotivadas, confusas e com medo. Não eram apenas números em uma planilha, eram famílias que dependiam de nós. Tentei conversar com Bradley sobre isso. Solicitei reuniões 3 vezes para discutir os rumos da empresa. Em todas, ele me despachou com os jargões corporativos sobre ficar no meu escopo e confiar no processo. A gota d'água veio na manhã da última terça-feira. Eu estava no escritório revisando relatórios de retenção de clientes, quando a assistente de Bradley, Jennifer Walsh, bateu à minha porta. Ela parecia inconfortável, o que já deveria ter me alertado. Sr. Ashford, o Sr. Hutchinson quer falar com o senhor na sala de reuniões B. A sala B era a pequena, a usada para reuniões disciplinares. Entrei e encontrei Bradley sentado na ponta da mesa, ao lado do diretor de RH, Thomas Bray. Thomas tinha uma pasta de papel pardo à sua frente, o que não era um bom sinal. Bradley nem levantou os olhos do celular. Nathan, vamos ter que te dispensar. Assim, direto ao ponto. Sem qualquer preparação, explicação ou reconhecimento pelos meus 8 anos de serviço ou pelos 60 anos de história da minha família na empresa. Sinto muito, eu disse, tentando manter a calma. Seu cargo está sendo eliminado como parte da nossa reestruturação. O Conselho aprovou uma redução de 15% na equipe de consultoria, e sua função foi considerada redundante. Thomas empurrou a pasta na minha direção. Seu pacote de indenização é bem generoso. 12 semanas de salário mais benefícios até o final do ano. Abri a pasta e fingi ler os documentos. Isso entra em vigor imediatamente? Perguntei. Sim, respondeu Bradley, finalmente desligando o telefone. A segurança vai acompanhá-lo até a saída. Procedimento padrão. Foi nesse momento que a ficha caiu. Depois de tudo, depois do meu avô ter construído a empresa do zero, do meu pai tê-la transformada em uma potência regional e de eu ter dedicado 8 anos da minha vida, eu estava sendo tratado como um risco à segurança. Mas existe algo que se aprende quando se joga o jogo a longo prazo: paciência. A gente aprende a esperar o momento certo. Assinei os papéis sem discutir. Cumprimentei Thomas e saí, com Danny me seguindo. Ambos fingindo que era uma situação normal. Assim que entrei no carro, liguei para James Morrison. Eles me demitiram. James ficou em choque. Como assim? Por quê? Eliminação de cargo. Bradley está fazendo uma limpeza na empresa. Nathan, você sabe que pode acabar com isso quando quiser. Eu sei, mas quero fazer da maneira certa. Convoque uma reunião de emergência do conselho ainda hoje. Diga que o acionista majoritário está invocando a cláusula 47B. Houve um silêncio do outro lado da linha. A opção nuclear? Perguntou James. A opção nuclear. A cláusula 47B era a grande obra-prima do meu avô, um produto da sua paranoia corporativa. Escondida entre as linhas do estatuto da empresa, ela permitia que o acionista majoritário convocasse imediatamente o conselho e assumisse o controle direto da companhia se acreditasse que a gestão estava agindo contra os interesses dos acionistas e dos funcionários. Ninguém jamais havia recorrido a essa cláusula. Na verdade, a maioria nem sabia que ela existia. James sabia. A reunião de emergência foi marcada para as 15 horas. Exatamente 3 horas e 13 minutos depois de Bradley me dispensar. Usei esse tempo para montar uma apresentação, mas não sobre minha demissão. Aquilo foi apenas o estupim. Foram 8 meses assistindo Bradley desmontar, pouco a pouco, tudo o que minha família havia construído. Os números contavam a história inteira. A receita caiu 8%, de 850 milhões para 782 milhões em comparação ao ano anterior. A satisfação dos funcionários despencou 35% em 8 meses. Perdemos 3 grandes clientes, juntos responsáveis por 47 milhões de dólares. O índice de atendimento ao cliente caiu 23% após a terceirização. Os custos operacionais, em vez de diminuírem, cresceram 12%, apesar de todas as supostas medidas de eficiência. Mas o que realmente me espantou foi a queda de 15% na margem de lucro. Mesmo com as demissões,
Bradley cortou o que havia de essencial, não o que sobrava. Ele dispensou profissionais experientes que ganhavam cerca de $65 mil por ano e contratou substitutos inexperientes por $45 mil, acreditando estar economizando. O resultado? Queda de produtividade, aumento de erros e mais gastos com treinamento e horas extras do que a economia obtida em salários. Às 14h50, voltei ao prédio da Ashford. Carlos Martinez, o segurança da recepção, me olhou 2 vezes, surpreso. Senhor Ashford, achei que o senhor estivesse... Quer dizer, ouvi falar que haveria uma reunião de emergência do conselho. Carlos, eu estava esperando por isso. Peguei o elevador até o 20º andar. Pelas portas de vidro da principal sala de conferências, vi todos os 7 membros do conselho. Patricia Wells, diretora financeira, Thomas Gray, de recursos humanos, e Linda Foster, de operações. Também estavam lá Richard Sterling, do marketing, Margaret Hunt, do departamento jurídico, Paul Anderson, das finanças e, claro, Bradley. James já se encontrava presente, com uma pilha de documentos jurídicos que deve ter uns 7 centímetros de altura. Entrei pontualmente às 15 horas. Senhoras e senhores, agradeço por se reunirem em tão pouco tempo. Bradley parecia incomodado. Nathan, não sei que tipo de truque você está tentando, mas você não trabalha mais aqui. A segurança deveria tê-lo escoltado para fora. Pois é, Bradley. É justamente sobre isso que precisamos conversar. James se adiantou. Com licença, preciso registrar algo em ata. Ele abriu o documento principal e começou a ler. Nesta data, Nathan William Ashford, na condição de acionista majoritário da Ashford Manufacturing Corporation, está oficialmente invocando a cláusula 47B do Estatuto Social. Observei a expressão de Bradley enquanto James lia o texto legal. Primeiro veio a confusão, como se ele estivesse tentando decifrar um idioma desconhecido. Depois a incredulidade, como se alguém tivesse acabado de afirmar que a gravidade havia deixado de existir. Em seguida, o pânico, quando as consequências começaram a se tornar claras. Desculpe, Bradley. Acionista majoritário? Deve haver algum engano. Patricia Wells se manifestou. Ela guardava esse segredo há 15 anos e pude ver o alívio em seu rosto ao finalmente poder falar. Não há engano, Bradley. Nathan possui 85% da empresa por meio do Ashford Family Trust, criado em 1987. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Dava para ouvir um alfinete cair no corredor. Richard Sterling, membro do conselho há 12 anos, recostou-se na cadeira e soltou uma risada curta. Bem, isso sim é uma surpresa. Explica muita coisa. Isso é impossível, reagiu Bradley, elevando o tom. Eu teria sido informado disso quando fui contratado. A due diligence certamente teria mostrado. Não, respondi com calma. Você não teria sido informado. A estrutura do fundo fiduciário proíbe a divulgação, exceto em situações específicas, como esta, quando o acionista majoritário acredita que a administração está prejudicando a empresa. Margaret Hunt, nossa consultora jurídica, confirmou com a cabeça. Lembro de ter visto essa cláusula quando entrei no conselho. Sempre achei curiosa, mas presumia que fosse algo padrão. Não é algo padrão, interveio James. É uma disposição muito específica e está sendo invocada de forma totalmente legítima. Levantei-me e fui até o quadro branco onde James havia preparado o material da minha apresentação. Nos últimos 8 meses, esta empresa sofreu um declínio expressivo em praticamente todos os indicadores de desempenho. Apresentei os dados com calma. Cada gráfico, cada tabela, cada resultado de pesquisa contava a mesma história. A liderança de Bradley não era apenas ineficiente, era destrutiva. A receita caiu 8% em um mercado que está crescendo. Deveríamos ter registrado aumento de 12%, com base nas tendências do setor. Isso representa uma diferença de 20 pontos percentuais na direção errada. Paul Anderson, nosso membro do Conselho Financeiro, estava anotando. Nathan, esses números estão corretos? A Patrícia pode confirmar. Ela acompanhou tudo. Patrícia assentiu. Todos os números apresentados vêm diretamente dos nossos relatórios internos. Tenho documentado essa queda desde o 4º mês da gestão de Bradley.
Por que você não nos alertou antes? Perguntou Linda Foster. Eu tentei, respondeu Patrícia. Enviei 3 memorandos a Bradley pedindo uma revisão dos indicadores pelo conselho. Ele me disse que era cedo demais para se preocupar e que as tendências se inverteriam. Bradley cruzou os braços, defensivo. Olha, toda transição importante traz alguns desafios temporários. Não dá para julgar 8 meses de gestão apenas por flutuações de curto prazo. Você está certo, respondi. A liderança não se mede só pelos números, mas também pelas decisões tomadas. Cliquei para o próximo slide. Aqui está o cronograma das principais decisões tomadas ao longo dos últimos 8 meses. Primeiro mês. A equipe sênior foi realocada para escritórios menores, sem qualquer consulta. Segundo mês. Orçamentos de consultoria e treinamento foram reduzidos em 40%. Terceiro mês. O atendimento ao cliente foi terceirizado e 23 funcionários foram dispensados. Quarto mês. Os programas de reconhecimento interno foram cancelados. Quinto mês. O piquenique anual e a festa de fim de ano foram cortados. Sexto mês. Os planos de comissão foram reformulados, diminuindo o ganho da equipe de vendas. Sétimo mês. Novos protocolos de eficiência foram implementados, aumentando a burocracia. Oitavo mês. Um consultor sênior foi demitido, sem a aprovação do conselho. Cada uma dessas decisões, continuei, foi tomada de forma unilateral, sem a participação do conselho, apesar das regras de governança exigirem aprovação para qualquer mudança significativa das políticas. Thomas Gray parecia desconfortável. Bradley, isso procede? Você realmente não buscou a aprovação do conselho antes de terceirizar o atendimento? Eu recebi autoridade para gerenciar as operações diárias. Operações diárias, sim, mas mudanças estruturais exigem revisão do conselho. Está no seu contrato. A reunião estava virando um verdadeiro interrogatório e Bradley começava a perder o chão rapidamente. Eu conseguia ver Bradley se esforçando, tentando se segurar em uma conversa que escapava completamente de seu controle. Mas eu ainda não tinha terminado. Tem mais uma coisa, eu disse, clicando no meu último slide. Hoje de manhã, fui dispensado do meu cargo, oficialmente por causa da extinção da posição. No entanto, segundo meu contrato de consultoria, qualquer demissão que não envolva má conduta grave precisa de aprovação do conselho. O rosto de Thomas Gray ficou pálido. Bradley, você não obteve a aprovação do conselho para essa demissão? Eu não achei que fosse necessária para um cargo de consultor, respondeu Bradley, mas sua voz já tremia. É necessária sim, confirmou Patricia. Está claramente especificado na seção 12 do contrato dele. Eu mesmo ajudei a redigir. Margaret Hunt folheava alguns documentos no tablet. De acordo com nossas normas de governança, qualquer desligamento acima do nível de diretor precisa de votação do conselho. Cargos de consultoria no nível de Nathan se enquadram nisso. Portanto, Bradley não apenas alterou a estrutura da empresa sem autorização. Ele também violou meu contrato e os procedimentos de governança corporativa. Bradley se levantou de repente. Olha, Nathan, acho que dá para resolver isso. Talvez a demissão tenha sido precipitada. Podemos conversar sobre uma reintegração. Aliás, Bradley, reintegração já não é mais o ponto. O silêncio voltou à sala. Eu sentia a atenção aumentar. Com um efeito imediato, estou exercendo meus direitos como acionista majoritário para destituir Bradley Hutchinson do cargo de diretor executivo da Ashford Manufacturing Corporation. Se antes a sala estava silenciosa, agora parecia um túmulo. Ninguém se movia, ninguém respirava. O rosto de Bradley passou por umas 6 expressões diferentes em 10 segundos. Vocês não podem fazer isso! Eu tenho um contrato! Eu tenho direitos! James Morrison deu um passo à frente com outro documento em mãos. Seu contrato tem uma cláusula de rescisão que se aplica quando há demissão por justa causa. A quebra de dever fiduciário se enquadra como causa válida, conforme a lei corporativa de Illinois. Isso é uma loucura, disse Bradley com a voz embargada. Eu estava tentando modernizar esta empresa, torná-la competitiva. Vocês estão presos ao passado. Abram os olhos. Eu me levantei e, pela primeira vez naquela reunião, deixei minha raiva aparecer.
Você chama de modernizar demitir funcionários leais. Chama de competitividade destruir o relacionamento com os clientes. Chama de olhar para o futuro alienar toda a nossa equipe. Richard Sterling tomou a palavra. Bradley, estou neste ramo há 30 anos. O que você fez não é modernização, é má gestão. Os números falam por si. Paul Anderson completou. Nossa lucratividade caiu mesmo com os cortes de custos. Isso é o oposto do que deveria acontecer. Bradley juntava os seus papéis, mas suas mãos tremiam. Isso é um erro. Você vai levar esta empresa à falência com essa mentalidade antiquada. Talvez, eu disse calmamente, mas será a minha empresa que vai falir. Linda Foster levantou a mão. Nathan, supondo que você assuma o comando, qual é o seu plano imediato? Era uma pergunta justa, e eu vinha refletindo sobre isso há meses. A prioridade número 1 é conter os danos. Vamos reverter as demissões. Todos os funcionários que Bradley dispensou terão seus empregos de volta se quiserem retornar. Com base nas entrevistas de desligamento, estimo que 18 dos 23 voltarão, calculou Paul. Isso vai custar cerca de US$ 1.100.000 por ano. Dinheiro que nós temos, confirmou Patrícia. Nossas reservas de caixa cobrem isso e os ganhos de produtividade vão compensar os custos em 6 meses. Em segundo lugar, continuei, vamos internalizar o atendimento ao cliente. O contrato com o call center de Phoenix tem uma cláusula de rescisão de 30 dias. Nossa equipe própria estará operando até o final do mês. E quanto aos custos das instalações? Perguntou Thomas. Mantivemos o andar do atendimento. Bradley queria transformá-lo em depósito, mas convenci o pessoal da manutenção a esperar. Ainda bem. Margaret Hunt anotava tudo com atenção. E os clientes que perdemos? Questionou alguém. Já entrei em contato com 2 dos 3. A Henderson Industries e a Midwest Manufacturing estão dispostas a conversar sobre retornar, se mostrarmos melhorias reais nos níveis de serviço. Isso representa US$ 32 milhões em receita anual que podemos recuperar. Bradley ainda estava ali, parado, com a expressão de quem acabou de descobrir que Papai Noel não existia. Você está cometendo um erro, o mercado mudou. Não dá para administrar uma empresa como se fosse 1995. Você tem razão, mas também não estamos em 2008, quando todo mundo achava que cortar custos era uma estratégia inteligente. Estamos em 2025, e o que realmente importa hoje são os relacionamentos, a qualidade e o respeito pelas pessoas. Paul Anderson inclinou-se para frente. Nathan, e quanto à liderança a longo prazo? Você pretende continuar como um CEO? CEO interino, corrigi. Vou comandar por 90 dias, enquanto definimos uma liderança permanente. E, sinceramente, acredito que Patricia deveria ser nossa próxima CEO. Ela está aqui há 15 anos, conhece o negócio como ninguém e tem o respeito de todos. Patricia pareceu surpresa. Nathan, agradeço, mas pense bem. Sem pressão, respondi. Mas você já vinha fazendo metade do trabalho de CEO, enquanto Bradley, bem, era o Bradley de sempre. A votação formal foi rápida. Os 7 membros do conselho decidiram por unanimidade destituir Bradley Hutchinson do cargo de CEO e me nomear CEO interino. Bradley finalmente se dirigiu à porta. Isso é um erro, disse mais uma vez. Você vai se arrepender. Talvez, mas pelo menos vou me arrepender por minhas próprias decisões, não pelas de outra pessoa. Quando ele saiu, a sala relaxou pela primeira vez em horas. Richard Sterling soltou uma risada. Nathan, preciso perguntar, há quanto tempo você estava planejando tudo isso? Planejando o quê? Ser demitido? Isso não estava nos planos. Não, falo sobre a revelação dramática, a propriedade secreta, todo esse teatro. Pensei em um instante. Para ser sincero, esperei 8 meses para ver se Bradley provaria que eu estava errada. Se ele tivesse mostrado que se importasse com as pessoas, com nossa cultura, com o futuro da empresa, eu teria ficado do lado dele. E quando percebeu que isso não aconteceria? Perguntou Linda. No 3º mês, quando demitiu Martha Henderson, da contabilidade. Ela estava conosco há 23 anos, nunca faltou um dia. Sabia de cabeça todas as contas dos clientes. Ele a dispensou para economizar US$ 48 mil por ano e contratou alguém por 35 mil que precisou de 6 meses de treinamento. Patricia assentiu. Lembro que Martha treinou a própria substituta, mesmo sabendo que seria demitida.
Foi ali que eu entendi que Bradley não compreendia o que representávamos. Isto não é só um negócio, é uma comunidade. Você não joga fora 23 anos de lealdade só para economizar um dinheiro que nem precisava ser economizado. A reunião terminou com assuntos de rotina: logística, comunicação, plano de transição, prioridades imediatas. Mas o clima era outro agora. Havia um senso de propósito no ar. Parecia que estávamos planejando reconstruir algo e não apenas administrar a decadência. Enquanto todos deixavam a sala, Patrícia permaneceu. Nathan, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não interveio antes? Poderia ter evitado tudo isso meses atrás. Olhei pela janela, observando o horizonte de Chicago. Porque eu queria estar errado sobre Bradley. Eu queria que ele tivesse êxito. Às vezes, pessoas boas tomam decisões ruins, continuei. Achei que talvez Bradley só precisasse de tempo para entender nossa cultura. Talvez percebesse que tratar bem as pessoas não é apenas uma questão moral, mas também um bom negócio. Patrícia sentou-se à minha frente. E quando você percebeu que ele não mudaria? Quando ele cancelou os bônus de Natal em dezembro passado, dizendo que precisávamos gerenciar melhor o fluxo de caixa. Tínhamos 125 milhões de dólares em reserva. Patrícia, aqueles bônus custavam 340 mil no total. Não era sobre dinheiro, era sobre poder. Ela assentiu. Muita gente ficou realmente magoada com isso. Eu sei, e a culpa é minha por não ter agido antes. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado por todo o prédio. Às 8 da manhã, havia cerca de 20 repórteres no saguão querendo falar sobre a revelação da propriedade. O Chicago Tribune publicou a matéria online às 10 horas, com a manchete: Família reassume o controle após golpe no conselho. Mas, sinceramente, a atenção da mídia não era o que me importava. O que realmente mexeu comigo foi a mensagem que recebi às 7h30 da manhã de Danny Reynolds. Sr. Ashford, soube da notícia. Obrigado por lutar por nós. Aquela mensagem valeu mais do que qualquer manchete. Minha primeira semana como CEO interino foi intensa. Passei boa parte do tempo revertendo as decisões de Bradley e lidando com os estragos que ele deixou. A transição do atendimento ao cliente levou 3 semanas, em vez do planejado, porque a empresa terceirizada em Phoenix tentou nos obrigar a cumprir um aviso prévio de 90 dias. James Morrison precisou ameaçar entrar com uma ação judicial para que respeitassem a cláusula de 30 dias. No fim, a recontratação dos funcionários aconteceu de forma mais tranquila do que esperávamos. Das 23 pessoas que Bradley demitiu, 19 quiseram voltar. As 4 que não retornaram já haviam conseguido outros empregos e estavam satisfeitas, o que eu respeitei totalmente. Martha Henderson, do setor de contabilidade, foi a primeira a aceitar. Sr. Ashford, nunca imaginei que voltaria. Bem, você não está apenas voltando, Martha. Está sendo promovida a supervisora de contabilidade. É um aumento de $12 mil e vai treinar os novos funcionários que Bradley contratou. Eu podia ouvi-la chorando do outro lado da linha. Obrigada. Isso significa tudo para minha família. Foi aí que eu percebi que estávamos no caminho certo. Os números começaram a reagir quase imediatamente. As avaliações do atendimento ao cliente subiram 15% no primeiro mês, só por termos nossa equipe original de volta. A Henderson Industries concordou em retomar o contrato, depois de visitar nossas instalações e se reunir com o novo time de atendimento, totalmente reestruturado. Isso representou um aumento de $18 milhões na receita anual. A Midwest Manufacturing demorou um pouco mais a se convencer, mas também voltou após 2 meses de melhoria comprovada nos indicadores de desempenho, mais $14 milhões por ano. No terceiro mês, já estávamos superando as metas de recuperação. A receita cresceu 12% em relação ao pior momento da era Bradley, ficando apenas 3% abaixo do nosso patamar histórico. Mais importante que isso, as pesquisas de satisfação dos funcionários mostraram melhora de 28% em comparação ao período anterior. A reunião do conselho para discutir a sucessão permanente de CEO foi provavelmente a decisão mais fácil que já tomei em minha carreira. Patricia Wells foi escolhida por unanimidade. Ela já vinha na prática exercendo o cargo. Bradley havia delegado a maior parte das decisões a ela, enquanto se ocupava com iniciativas estratégicas, que na verdade quase sempre significavam cortes.
Patrícia, eu disse na reunião, você mereceu esse cargo mais do que qualquer pessoa. A única questão é, você quer? Ela sorriu. Nathan, eu venho tentando consertar essa empresa há 8 meses. Finalmente tenho a chance. O primeiro dia dela como CEO foi 6 meses após a demissão de Bradley. Eu assumi o posto de presidente do conselho, o que sinceramente me caiu como uma luva. Assim pude focar na estratégia de longo prazo e no legado da família, sem me prender às operações do dia a dia. Bradley, por sua vez, conseguiu emprego em uma consultoria em Dallas. Soube por contatos do setor que ele está bem. Não há nenhum ressentimento da minha parte. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em determinados ambientes. Cerca de 1 ano depois, enquanto organizava a antiga escrivania de meu pai, encontrei uma carta que ele havia escrito, mas nunca chegou a enviar. Era endereçada a mim e datada de 3 dias após a contratação de Bradley. Nathan, dizia a carta, espero ter tomado a decisão certa ao me afastar. Esta empresa é sua herança, mas acima de tudo, sua responsabilidade. Confio que você saberá quando agir e quando esperar. Seu avô construiu algo especial aqui. Não deixe ninguém arruinar, mesmo que tenham boas intenções. Li aquela carta 3 vezes seguidas. Meu pai sabia. Talvez não os detalhes exatos, mas ele intuía que a situação com Bradley poderia desandar e confiava que eu saberia lidar com isso. Enquanto escrevo isto, já se passaram 18 meses desde aquela terça-feira em que a segurança me acompanhou até a saída. A Ashford Manufacturing está em seu melhor momento. O faturamento chegou a 920 milhões de dólares no último ano, um aumento de 18% em relação aos números finais de Bradley. Contratamos 240 novos funcionários e a satisfação dos clientes atingiu o nível mais alto da história da empresa. Mais importante, as pessoas querem trabalhar aqui novamente. Nossa taxa de retenção subiu para 94%, comparada aos 67% da gestão anterior. O piquenique anual da empresa no verão passado reuniu mais de 1.800 pessoas, incluindo suas famílias. Patrícia fez um discurso emocionante sobre voltar às origens e, sinceramente, não havia um olho seco entre os presentes. Aprendi algo valioso com tudo isso. Poder não se mede pelo título na sua porta ou pelo tamanho do seu escritório. É sobre saber quando usá-lo e quando se conter. Durante 8 meses, vi alguém tomar decisões que feriam pessoas de quem eu gostava. Eu poderia ter impedido no primeiro dia, mas quis dar a Bradley todas as chances de provar que podia dar certo. Talvez tenha sido ingenuidade, talvez eu devesse ter agido antes, mas acredito que a paciência tem valor. Ela nos permite ver quem as pessoas realmente são antes de julgá-las. A melhor forma de vingança não é fazer alguém pagar pelos próprios erros, mas consertar o que foi quebrado e garantir que nunca se repita. Bradley Hudson me ensinou essa lição, embora eu duvide que tenha sido essa a intenção dele. Às vezes, os melhores professores são justamente aqueles que nos mostram exatamente o que não fazer. Ultimamente, tenho pensado muito na próxima geração. Patrícia está fazendo um excelente trabalho como CEO, mas já tem 51 anos. Precisamos começar a planejar o futuro, formando uma nova linha de liderança que leve essa empresa pelos próximos 60 anos. Meu avô ficaria orgulhoso. Acho que ele construiu algo que sobreviveu à sua paranoia, à cautela do meu pai, à minha paciência e à ambição de Bradley. E isso não é sorte, é solidez. Bom, o poder por si só nunca define o caráter de alguém, mas revela o que a pessoa faz quando o tem. Nathan aprendeu que a liderança verdadeira não é gritar ordens, e sim inspirar confiança. O legado de uma empresa, assim como o de uma família, se constrói com valores, não com números. Às vezes, é preciso ver tudo ruir para entender o que realmente importa. A carta deixada por seu pai simboliza mais que um conselho. É um lembrete de que sabedoria e paciência são armas mais letais que qualquer estratégia corporativa. No fim, Nathan não venceu apenas Bradley, venceu o próprio ego. E isso, em qualquer ambiente, é a vitória mais difícil de todas.
A história mostra que o verdadeiro sucesso nasce da integridade e não da ambição. Bradley teve poder, mas o usou para dominar. Nathan teve paciência e a usou para reconstruir. A lição é clara. Quando o medo dita as decisões, o fracasso é apenas questão de tempo. O poder deve servir, não corromper. Em um mundo onde resultados valem mais que pessoas, Nathan provou que uma liderança humana pode ser mais eficiente e duradoura. Ele não apenas salvou uma empresa, mas restaurou a confiança de todos que a mantinham viva. E, ao final, entendeu que a vingança mais poderosa é o sucesso silencioso de quem foi subestimado. Agora me diz, você acha que Nathan deveria ter agido antes de Bradley destruir tanto, ou o tempo foi o que o fortaleceu? Se você estivesse no lugar de Nathan, teria dado uma segunda chance ou teria agido logo no início? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa história cheia de viradas e lições sobre poder e lealdade? Então deixa seu like, comenta o que você faria no lugar de Nathan e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias com finais de tirar o fôlego.